A graça e a paz, meus amados e queridos irmãos em Cristo, beleza? Mais um vídeo aí, né? Hoje mais um vídeo sobre o que acontece com os escolhidos, tá? Então vamos lá, sem muitas delongas. É que eu gosto muito desses vídeos, que me ajuda a meditar, a me fortalecer com a caminhada com Deus, irmãos. E eu espero que ajude vocês também, né? Que dê força para vocês aí que passam por lutas. Que Deus lute as nossas batalhas e nos entregue a vitória, né? Nosso general Jesus Cristo que vai adiante de nós e nos capacite para vencer todos os obstáculos pelo poder de Deus, mediante o seu Espírito Santo que Ele nos dá, tá bom? Então vamos lá. Pelo poder da sua palavra também, né? Que é o azeite, que é a palavra. Então vamos lá. De formá-lo no ventre eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Jeremias 1:5. Você já entrou em um lugar cheio de pessoas e se sentiu como se estivesse olhando de fora, sem conseguir se encaixar, independentemente do que fizesse? Se isso soa familiar, você não está sozinho. Existe uma razão para você sentir-se assim, e não é porque há algo errado com você, mas porque você é diferente, separado, escolhido para um propósito maior do que pode imaginar. Imagine estar em uma reunião de família, cercado por pessoas queridas, mas sentindo uma distância inexplicável. As conversas fluem ao seu redor, mas você luta para se conectar, como se houvesse uma barreira invisível que o impede de realmente se encaixar. Não é que você não ame essas pessoas, ou que elas não o amem, mas é como se sua alma vibrasse em uma frequência diferente, uma que nem todos conseguem sintonizar. Talvez isso aconteça no trabalho, onde suas ideias parecem radicais demais para seus colegas entenderem, ou no seu círculo social, onde as coisas que mais importam para você, sua fé, sua vocação, seu senso de propósito, são recebidas com olhares vazios ou acenos educados. Vai fora daí, rapaz. O seu perfil é prático? Com as carteiras automatizadas da Rico, você investe em ações e utilidades. Você não está imaginando coisas. Isso é real e profundamente pessoal. A verdade é que ser escolhido significa ser separado, marcado por Deus para algo extraordinário, o que frequentemente implica caminhar por um caminho que outros não conseguem ver ou entender. Fique conosco enquanto mergulhamos nas 10 razões pelas quais os escolhidos frequentemente não se encaixam em lugar nenhum. Ao final deste vídeo, você não apenas entenderá por que se sente assim, mas também abraçará o propósito único que Deus colocou em sua vida. Você não é apenas diferente, você é escolhido. Vamos começar com a primeira razão pela qual os escolhidos frequentemente não se encaixam em lugar nenhum: uma profunda consciência espiritual. Os escolhidos possuem uma consciência espiritual aguçada que os diferencia dos outros. Essa consciência não se resume a ser mais religioso ou ter uma fé forte, mas a perceber o mundo através de uma lente espiritual que outros podem nem reconhecer que existe. Imagine estar em uma sala cheia de gente, todos se divertindo, rindo e engajados em conversas leves. Mas para você, há algo mais acontecendo abaixo da superfície. Você consegue sentir as tensões não ditas, as emoções subjacentes, a atmosfera espiritual do lugar. É como ter um sentido extra, que permite captar coisas que outros são completamente... Eu sei discernir ambientes. Quando eu entro no ambiente, se ele tá pesado ou tá leve. É percepção espiritual isso, entendeu? É ambiente carregados de energia ruim ou um ambiente harmonioso, de luz, de paz, de compartilhação, de harmonia, entendeu? Essa sensibilidade pode tornar as interações sociais desafiadoras, pois você se preocupa... Por isso que é importante ser sensível e fala que isso é coisa de boiola. Tá, vai com esses pensamentos das ideologias mundanas para ver qual o caminho que essas pessoas que falam isso vão. Vai. mais profundas
enquanto outros se concentram em tópicos mais leves. No entanto, essa consciência é um dom profundo, permitindo-lhe ministrar aos outros de maneiras profundamente impactantes e perceber a presença e a orientação de Deus em sua vida. Ela oferece a capacidade de ver além da superfície, captando necessidades espirituais e emocionais ocultas e abordando-as com empatia e compreensão verdadeira. Essa habilidade pode, às vezes, isolá-lo, pois nem todos compartilham ou compreendem essa profundidade de percepção. Mas lembre-se, é essa mesma consciência que o equipa para o seu propósito divino, permitindo-lhe ser uma luz para aqueles ao seu redor. Por isso que os escolhidos às vezes são isolados e ficam sozinhos. Não porque eles querem, não porque é uma escolha, né? É porque as pessoas não entendem a caminhada espiritual, entendeu? Até para arrumar parceiro, cônjuge, é difícil, porque os escolhidos são as minorias. Então, o próprio Jesus falou, largue a porta que conduz à perdição, e muitos são que entram por elas. Estreita é a porta que conduz à vida verdadeira, e poucos são que entram por elas. Então, quando você vai, você quer relacionamento com amigos, com pessoas, ou quer conhecer um relacionamento, para você ter relacionamento pessoal, íntimo, de um parceiro com uma parceira, é mais difícil para os escolhidos conseguir isso. Por quê? Porque as pessoas não se conectam com o nosso caminhada espiritual, porque ela caminha conforme o caminhar do mundo, conforme as ideologias do mundo, conforme os ensinos do mundo, e nós vamos na contramão. Então, elas não conseguem se adaptar. Então, se elas estão num caminho escuro e a gente está no caminho de luz, a gente não vai se entender, entendeu? Aí Deus separa, porque Deus vai pôr só pessoas no nosso caminho que estão na mesma jornada, seja pessoas que a gente chama de irmão em Cristo, né? Amigos que estão na mesma caminhada espiritual, que você compartilha seus anseios, compartilha suas fraquezas, seus erros, para os outros irmãos nos fortalecer. Esses são os amigos, que a gente chama de irmão em Cristo, entendeu? E do mesmo jeito, na família, tem familiar que está no caminho de Deus, no caminho de Jesus. Tem familiar que não está. Então a gente não tem conectividade com esse familiar. Não porque a gente não ama eles, ou porque ele não nos ama. É porque a caminhada dele é uma, a nossa é outra. Então a gente não tem aquela, sabe? Como se fala? Aquela conectividade, mas não é só essa palavra. Aquela comunhão, não temos a mesma convicção das coisas, não temos o mesmo olhar. Aquela pessoa tem um olhar humano, carnal, e nós temos um olhar espiritual, entendeu? Então a mesma coisa é no cônjuge. Se o cônjuge que você quer, ele não tem essa visão espiritual, ele não anda no caminho da luz, ele anda no caminho da obscuridade, no caminho do mundo, essa união nunca vai dar certo, entendeu? Aí Deus separa para ele colocar pessoas que se conectem com o seu caminhar espiritual, com o seu entendimento. Não é a sabedoria do mundo que constrói coisas maravilhosas, a sabedoria do mundo, ponte, aviões, tudo. Não, a sabedoria espiritual é outra, entendeu? Você pode não ter a sabedoria do mundo, mas tá aguçado com a sabedoria espiritual. Ou você pode ter a sabedoria espiritual e não ter a do mundo, ou você pode ter as duas, e uma auxiliar a outra. Mas se você tiver só a sabedoria do mundo, você tá fora, não se conecta quem tem a sabedoria espiritual, entendeu? A segunda razão são as experiências de vida únicas. Os escolhidos frequentemente passam por provações e desafios que outros não conseguem entender completamente. Não conseguem entender os desafios, as experiências que a gente passa, e não estão preparados para passar pelas mesmas provações que a gente passa. Eles não estão preparados, eles fogem, porque assusta eles, entendeu? Você ir ao rumo desconhecido, que é o mundo espiritual, assusta as outras pessoas. Então ele não vai se unir com você porque ele tem medo. Porque é necessário se olhar de dentro para fora, para olhar a sua miséria e o seu erro, para você
entregar a vida para Jesus, você tem que reconhecer os seus pecados, confessar a Deus e largar. Aí para isso você tem que se olhar para dentro de você, a sua podridão, e muitos não conseguem fazer isso, entendeu? Porque a luz expõe o pecado e as pessoas não estão preparadas para admitir suas culpas, entendeu? Então ela foge. E outra também, que aqui, que nem ele falou aqui, quer ver? Deixa eu ver se... Eventos aleatórios. Vamos voltar aqui. Os escolhidos frequentemente passam por provações e desafios que outros não conseguem entender completamente. Essas experiências não são apenas eventos aleatórios, mas orquestradas divinamente para moldar e prepará-lo para o seu chamado específico. Enquanto outros podem ter trajetórias de vida mais convencionais, sua jornada é marcada por altos e baixos significativos, que criam uma profundidade de caráter e resiliência. Essas experiências, sejam elas de perdas pessoais, desafios financeiros, problemas de saúde ou outras adversidades, tudo Deus usa para serão nos instrumentos nas moldar, mãos de para nos Deus para preparar. esculpir sua alma Olha, e fortalecer sua fé. Eleve sua gestão de TI ao nível. E muitos não têm esse entendimento, entendeu? E nem estão preparados. E por isso se afastam. Campeões, Vogue, patrocinadora oficial do time Brasil. Ou o próprio Deus nos afasta da gente, para a gente não se Somos contaminar átomos, com os apaixonados por conceitos transformação, que eles têm, saúde e bem-estar. que o mundo dá para eles. E a gente tem um conceito diferente da Bíblia, de Embora essas Deus. experiências possam dificultar a relação com os outros, elas também o equipam com uma perspectiva inestimável, proporcionando uma compreensão profunda do sofrimento, compaixão pelos outros e uma força que só pode vir de superar obstáculos significativos. Essas experiências são parte do plano de Deus para a sua vida, refinando-o e preparando-o para seu propósito. Elas permitem que você ofereça conselhos e suporte genuínos, baseados não apenas na teoria, mas na experiência real de ter confiado em Deus em meio às tempestades. Olha aí. Além disso, essas experiências únicas proporcionam testemunhos poderosos que podem inspirar e fortalecer a fé de outros, mostrando-lhes que, apesar das dificuldades, Deus está sempre presente e trabalhando para o bem daqueles que o amam. E outra, Deus, ele age assim, irmãos. Cada um de nós tem um propósito diferente, certo? E um auxilia o outro. De nós eu digo os cristãos, os escolhidos por Deus para uma missão aqui na Terra, certo? Ou para salvação só. Mas a gente tem um propósito diferente. Por exemplo, qual é o meu propósito? O meu propósito é desmascarar a mentira do diabo, entendeu? Através das pessoas, dos governantes que o diabo usa, dos governantes corruptos, né? Através da mídia, através da falsa religião, do falso profeta. E outro propósito que Deus me deu também, que Ele me prepara, que Ele usa as minhas dificuldades, as minhas tribulações, as minhas perseguições, como Ele fez com Paulo, lá, né? Que Paulo foi preso, sofreu cadeias, né? O Senhor me disse que cadeias me esperam, né? Então que Paulo haveria de sofrer pelo nome de Cristo, e foi o que aconteceu. Paulo sofreu imensamente. Então tudo que acontece na minha vida, de tribulação, de dificuldade, de injúrias, de difamação, de calúnias, de invenção de mentira contra mim, tudo serve para aumentar minha resiliência em Deus, me dá suporte, para Deus me dar suporte, me dar amadurecimento, me fortificar a minha fé e mostrar o testemunho do que Deus faz na minha vida e de que Deus derruba todos esses que se levantam contra mim. Não que eu desejo mal para eles, não. Eu oro para que eles se convertam. Eu não oro para que eles tenham bênção, porque se eu orar para que aquele que faz o mal tenha a bênção, ele vai continuar mal e sendo abençoado. Então, Deus fala que não deve orar para ele ser abençoado no sentido de ter bênçãos, prosperidade terrena, financeira. A gente tem que orar para a bênção que vai para ele ser a conversão da alma dele, para ele ter salvação e parar de fazer maldade. É essa a oração que eu faço para os maus, entendeu? Mas eu não pago na mesma moeda, porque Deus me ensina a perdoar os meus inimigos e perdoar uns aos outros, entendeu? Então, mesmo que ele continue me atacando, eu tenho compaixão dele, porque ele é sofredor. Ele tem
uma aura negra nele que ele tem que se desfazer. E a gente só pode ter piedade de uma pessoa dessa. Porque pessoa que é feliz não ataca ninguém, não ofende ninguém, não mente ninguém, não trai, não, né? E se você fizer isso, por fraqueza, você vai pedir perdão para Deus e para a pessoa com quem você magoou, entendeu? Coisa que um incrédulo não consegue perdoar, nem pedir perdão. Então, que acontece? Muita gente não está preparado para andar nesse caminho, entendeu? Então, Deus separa. A razão é a diferença nas prioridades e valores. Quando você é escolhido por Deus, sua vida é guiada por princípios e objetivos que podem parecer estranhos ou impraticáveis para aqueles ao seu redor. Suas prioridades frequentemente giram em torno de sua fé, seu relacionamento com Deus e seu compromisso em viver seu propósito. Essas prioridades podem estar em desacordo com a... Tá, eu estava falando de propósito. Fora o propósito de eu desmascarar tudo e dar entendimento para a igreja, para o corpo de Cristo, né? O meu chamado é para abrir os olhos da igreja e desmascarar a mentira. Só que o meu propósito também, de Deus para comigo, é o quê? Me preparar. Por isso que ele usa as minhas tribulações, as minhas dificuldades, para me preparar. E isso não sou só eu, muitos dos escolhidos passam por isso, tá? Por isso que a gente sofre um pouco no mundo. A gente tem momentos de bênção, de alegria, de felicidade, tem. Mas no meio das tribulações, das perseguições, das adversidades. Por quê que a gente tem que passar por isso? Para Deus nos preparar para um propósito. Que propósito? Para a salvação. E para passar pela salvação, a gente tem que ser provado. E para ser provado, Deus tem que nos preparar por algumas tribulações aqui, para a gente estar preparado para passar pela grande tribulação, lá no final dos tempos. Porque a gente vai ser perseguido. Se a gente tivesse aqui, a gente vai ser perseguido pelo anticristo. Então, para a gente não negar o nome do Senhor, então a gente tem que passar por pequenas provações aqui, que para nós parecem grandes, né? Mas são pequenas, considerada o que os apóstolos de Cristo passou lá atrás, e considerada com a grande tribulação que vai vir no futuro, se nós estivermos aqui. Então, Deus permite a gente passar por lutas para a gente estar calejado e preparado para quando a grande tribulação vier, a gente passar por ela, não negar o nome do Senhor, nem que a gente morra pelo Senhor e defendendo a palavra da verdade, que é a palavra de Deus, entendeu? A gente seja torturado e não vai negar o Senhor. Por quê? Porque por isso que a gente sofre. Para a gente estar preparado, se a gente estiver nesse momento, não negar o nome do Senhor e ter a salvação eterna, entendeu? Porque a nossa fé tem que ser provada, para Deus saber se você Deus não, que Ele sabe quem é quem, né? Para mostrar para as outras pessoas que nós somos dele realmente. E para mostrar para o diabo. O diabo não foi afligir Jó, atacar Jó, e Deus não permitiu. Que o diabo falou o que para Deus? Você dá tudo para ele, tira tudo dele, se eu quero ver se ele vai te adorar, se ele não amaldiçoa o seu nome. E Jó não pecou contra Deus nem um minuto. Jó teve feridas no corpo, Jó perdeu os filhos, perdeu todos os rebanhos, perdeu suas riquezas. A sua mulher falou: Jó, olha como você tá, amaldiçoa esse teu Deus e morra, Jó. Aí ele falou o quê? Tu é louca, mulher, não sabe o que você fala, entendeu? Então Jó não pecou, não amaldiçoou Deus, mesmo ele perdendo tudo. E depois Deus honrou Jó e deu o triplo para ele, entendeu? É assim que Deus faz com nós também, conosco, irmãos, entendeu? E a gente tem que entender isso. Isso é o processo de santificação, de purificação, para você ser digno de entrar no reino eterno de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso. Mainstream, que muitas vezes enfatiza o sucesso material, o status social e levar o mesmo conhecimento para as pessoas. Por exemplo, você pode valorizar mais o tempo de qualidade com Deus, a oração e o serviço ao próximo, enquanto outros estão mais focados em acumular riquezas e alcançar status social. Essas escolhas refletem um coração alinhado com a vontade de Deus, mas também podem criar um abismo entre você e aqueles que não compartilham os mesmos valores. No entanto, esses valores são uma parte central de sua identidade como um escolhido, refletindo seu compromisso com um chamado maior, um propósito mais profundo.
Que Viver por honroso, esses que valores maravilha isso. também significa que Como você é se honroso torna uma servir a Deus. testemunha para aqueles ao seu redor, Ser filho de Deus, inspirando-os a ser buscar um escolhido. relacionamento mais profundo com Deus. É uma glória Sua tremenda. vida, guiada Nós nem por essas merecemos tanto, prioridades, viu? serve Que somos como um farol falhos. de luz e propósito Mas mesmo assim divino, Deus nos mostrando unge. que há mais na vida Deus nos do que escolhe. aquilo que o mundo oferece. Além disso, ao viver por esses valores, você contribui para a construção do reino de Deus na Terra, Olha aí. promovendo justiça, paz e amor através de suas ações e decisões diárias. Se você tiver R$10 na sua conta agora, não pula esse vídeo, porque você pode ter uma loja profissional completa, rodando e vendendo, já nos próximos 7 dias por menos de R$10. Eu só consigo trazer Olá, essa dinheiro promoção fácil. especial, porque os... A internet está cheia A disso aí, razão dinheiro é fácil. o forte Ganhar senso de dinheiro propósito. fácil. Quando você é escolhido por Deus, sua vida é guiada por uma missão clara e convincente que orienta suas ações e decisões. Esse senso de propósito pode ser tão poderoso que o diferencia daqueles que carecem de tal direção. Ter um forte senso de propósito significa que você está profundamente ciente do caminho que Deus traçou para você, dando-lhe uma razão para enfrentar desafios com coragem e perseverar, mesmo quando o caminho é difícil. Este forte senso de propósito pode fazer você se destacar em um mundo que muitas vezes carece de direção, mas também lhe dá uma resiliência e determinação inspiradoras para os outros. Este propósito não é apenas uma vaga ideia, mas uma força motriz que influencia cada decisão e ação sua. Ele proporciona um senso de direção e significado que transcende as circunstâncias imediatas e os desafios cotidianos. Esse propósito, inspirado e sustentado por Deus, oferece uma sensação de paz e confiança, sabendo que você está alinhado com a vontade divina. Além disso, sua dedicação a este propósito pode inspirar outros a buscar e viver seu próprio chamado, criando uma onda de impacto positivo e transformação em sua comunidade e além. Em última análise, viver com esse forte senso de propósito é um testemunho poderoso do poder de Deus para guiar e transformar vidas, mostrando que, quando estamos alinhados com seu plano, podemos superar qualquer obstáculo e alcançar feitos extraordinários. A quinta razão é a intensa vida interior. Quando você é escolhido por Deus, seu mundo interior é rico e vibrante, cheio de pensamentos, emoções e reflexões profundas que o diferenciam dos outros. Os escolhidos frequentemente têm uma conexão profunda com seu eu interior, caracterizada por um diálogo constante com Deus, introspecção e contemplação. Eu converso com Deus todo momento, irmãos. A Bíblia fala orar sem cessar, refletir, meditar dia e noite na palavra do Senhor. Não é que você tem que ser um fanático, que você vai ter momento que você vai estar concentrado em outras coisas, né? Você vai estar trabalhando, você vai estar... Mas até no meu trabalho, quando eu estou efetuando o trabalho, eu consigo fazer isso. Eu converso com Deus na minha mente. Eu agradeço a Deus por todas as bênçãos que Ele tem me dado. Eu agradeço a Deus por todas as tribulações, por todas as adversidades. Porque se eu passo por luta é porque eu estou vivo. Porque se eu morrer eu não passo por nada mais. Entendeu? Então eu tenho que dar graças a Deus. Por isso que Paulo fala que em tudo dai graças. Porque essa é a vontade de Deus para vós.